Olá, meu nome é Ítalo Boritsa e hoje nós iremos falar sobre quantidade, movimento e impulso. Conhecida também como momento linear, ela é definida pelo produto entre a massa de um corpo e sua velocidade. Lembrando que o produto seria a multiplicação. Essa grandeza, que seria a quantidade de movimento, é utilizada no estudo de transferência de movimento de um corpo para o outro, por exemplo, em colisões. Então, nós temos que a, a quantidade de movimento ela é uma grandeza vetorial. Então, a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial e ela é definida pelo produto entre a massa do corpo e a sua velocidade. Essa equação aqui é a equação vetorial da quantidade de movimento. O que significa ela? Significa que se eu tenho um corpo que se desloca para a direita, essa flecha aqui representa a direção e sentido do vetor velocidade. Como a quantidade de movimento é igual a massa vezes velocidade, significa que essa equação aqui, que é a mesma direção e sentido da velocidade, vai ser a mesma direção e sentido da quantidade de movimento. Ou seja, os vetores v e q têm a mesma direção e sentido. Então, toda vez que você ver uma equação desse estilo aqui, significa que tanto essa grandeza como essa têm a mesma direção e o mesmo sentido. Caso tivesse um sinal negativo, significaria que elas teriam sentidos contrários, sentidos opostos. Então vamos começar aqui. Se eu quiser calcular a quantidade de movimento, a sua intensidade, é só tirar essa flechinha aqui. Pronto. O módulo da quantidade de movimento é igual ao módulo da massa vezes o módulo da velocidade. Nós temos que o m é a massa do corpo e a unidade é quilograma, que é a do Sistema Internacional. A velocidade é em metros por segundo. E o Q é a quantidade de movimento. Como quantidade de movimento é massa quilograma vezes velocidade, que é metros por segundo, vai ficar quilograma vezes metros por segundo. Lembrando que, caso a massa estiver em gramas, para converter para quilogramas, você divide por 1000. E se a velocidade estiver em quilômetros por hora e você quer converter para metros por segundo, é só dividir por 3,6. Uma motocicleta tem massa de 400 kg e desloca-se com velocidade de 108 km por hora, horizontalmente e para a direita. Determine o vetor quantidade de movimento. Quando ele fala determine o vetor quantidade de movimento, ele quer a direção, o sentido e a intensidade. Bom, a direção e sentido é o mesmo que o da velocidade, então já está aqui no próprio exercício. E a intensidade eu calculo pela equação massa vezes velocidade. O produto da massa e da velocidade vai me fornecer o módulo da quantidade de movimento, a sua intensidade. Então vamos lá tirar os dados. O primeiro dado que ele me deu foi a massa, aqui 400 kg, e a velocidade 108 km por hora. Posso pegar esses valores do jeito que estão aqui, substituir na equação? Não. Não, porque a massa ela está na unidade correta do sistema internacional. Agora a velocidade não, ela está em km por hora. Então você vai dividir por 3,6 para converter para metros por segundo. 108 dividido por 3,6 vai dar 30 metros por segundo. Agora eu posso substituir os valores. Então a massa eu coloco aqui 400 kg e a velocidade 30, que é o 30 metros por segundo. 400 vezes 30, 4 vezes 3 é 12 e coloco os 3 zeros. Vai ficar 12.000 quilogramas, que é a unidade da massa, vezes metros por segundo, que é a unidade da velocidade. Então, galera, de quantidade de movimento que eu queria discutir com vocês é somente isso, como calcular ela. Mais para frente iremos relacionar a quantidade de movimento com outras grandezas, mas isso é assunto de outras aulas. O vetor quantidade de movimento tem direção horizontal, sentido para a direita, que é o caso aqui da velocidade, ela tem a mesma direção e sentido da velocidade, e módulo 12.000 kg vezes metros por segundo. Agora vamos lá para o nosso próximo assunto. Impulso de uma força constante. O impulso é definido pelo produto entre a força constante aplicada em um corpo durante o intervalo de tempo. E impulso também vai ser uma grandeza vetorial. Então eu posso escrever ele da seguinte maneira: o vetor impulso, que tem a direção e sentido, é igual ao produto do vetor força vezes o tempo. Quando eu tenho uma equação assim, significa que o impulso e a força têm a mesma direção e mesmo sentido. Então os vetores impulso e força têm a mesma direção e sentido. Então se a flecha da força
indica que ela está para a direita, a flecha do impulso, que é o vetor, indica que ele está também para a direita, mesma direção e sentido. E como que eu calculo a intensidade, professor? Basta pegar o valor da força e multiplicar por tempo. Agora eu tiro as flechas. Quando eu tiro as flechas, eu estou falando de sua intensidade, do seu valor. O valor do impulso, ele é igual ao produto da força vezes o tempo em que essa força foi aplicada. Então, nós temos que o F é a força em newtons, o T é o intervalo de tempo em segundos, tudo aqui no sistema internacional, e como impulso é a força vezes tempo, a unidade vai ser newton vezes segundos. Pronto. Agora, com isso, podemos fazer o nosso exercício de impulso. Vamos lá para o exemplo 2 dessa aula, que seria relacionado ao impulso agora. Um corpo está sujeito à ação de uma força de módulo 120 newtons durante 5 segundos, essa força atua. Qual é o módulo do impulso aplicado ao ponto material neste intervalo de tempo? Então, nós temos que o impulso ela é igual à força vezes o tempo. A força, ele me deu aqui, ó, 120 newtons, então vamos tirar os dados aqui. O tempo, se passaram 5 segundos. Agora eu posso substituir aqui, porque são nas unidades do sistema internacional, e descobrir o impulso. Então, o impulso que eu quero descobrir é o I, igual a 120, que é a força, vezes o intervalo de tempo, que é 5 segundos. 12 vezes 5 é 60, com 0 vai dar 600 newtons vezes segundos. E agora, para o nosso último exemplo da aula, nós temos que o impulso de uma força que atua durante 20 segundos tem intensidade de 480 Nm vezes segundo. Qual o módulo dessa força? Então aqui ele está me fornecendo o tempo, o impulso e que é a força. A equação que relaciona essas grandezas é a equação do impulso. E temos que o 20 segundos é o tempo e o 480 newtons é o impulso. Substituindo o valor de I e o valor de tempo aqui, vai faltar somente o F, que é o que eu quero descobrir. O 20 vai estar multiplicando aqui, passa dividindo. Aí eu isolo o F que eu quero descobrir. Vai ficar 480 dividido por 20. Posso dividir o de cima por 10. Deixa eu só arrumar aqui. Simplificar o de cima por 10, simplificar o de baixo por 10, dividir por 10 e por 10, aí corta o zero. Vai ficar 48 dividido por 2. Metade de 48, 24 newtons. Este seria a intensidade da força. E lembrando que na mesma direção e sentido do impulso seria a direção e sentido da força. Tudo bem? Então, nossa aula de hoje era somente para discutir esses dois conceitos, quantidade, movimento e impulso. Na próxima aula, nós iremos relacionar o impulso com a quantidade de movimento e, por último, iremos relacioná-las com as colisões dos corpos, quando terá a transferência de movimento de um corpo para o outro corpo. Então, aguardo vocês para as próximas aulas.